paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um culto da Igreja Nazarena Praça da Bandeira, um culto transmitido aqui da nossa residência, nesse tempo de isolamento físico, né? Não podemos nos reunir fisicamente, mas estamos reunidos em oração, reunidos, né, através das redes. Então, feche teus olhos, ore ao Senhor, reúna sua família, tenha agora um momento de clamor e adoração ao Rei dos Reis. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por poder, Senhor, cultuar a Ti dentro de minha casa. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de Te adorar. Receba, Deus, este louvor, este culto, ó Pai, como um cheiro suave. Fala conosco através da Tua palavra. Senhor, te pedimos pela nossa nação, que o Senhor guarde esta nação. Dê sabedoria, Senhor, aos nossos líderes, ó Pai, políticos, Senhor, seja na esfera federal, estadual e municipal. Senhor, que eles se entendam, Pai, para o benefício do povo e não haja, Deus, mais guerras políticas, mas todos possam se unir, Senhor, para fazer, ó Deus, o que é melhor para o povo, Senhor. Guarda a Tua igreja, Pai, que Teus filhos, ó Pai, estejam, ó Pai, com a sua fé, Senhor, firmada em Ti. Guarda, Senhor, de todo mal, guarda, Senhor, do maligno, guarda, Senhor, de tudo aquilo, ó Deus, que tem, ó Pai, atingido o Teu povo, tem, ó Pai, ferido, Senhor, as pessoas, Senhor. Opera o Teu milagre, ó Deus, em nossas vidas, opera, Senhor, o Teu amor, Senhor, em nosso ser, quebrando, ó Deus, toda a corrente maligna, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos caminhoneiros, oramos, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, ó Pai, técnicos de enfermagem, pelos policiais, todos aqueles que estão ainda, Senhor, na linha de frente, ó Pai, desse combate, pelos garis, ó Deus, que não têm deixado de recolher, ó Pai, os lixos das residências, todas as pessoas, ó Deus, que estão aí na linha de frente deste combate, oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção também, ó Pai, sobre elas de uma maneira ainda mais intensa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nosso irmão Eduardo preparou um lindo louvor. Exalte ao Senhor nesse louvor. Passe esse link para os seus amigos. Convide-os também para assistir esse culto contigo. E logo, logo estaremos falando da palavra de Deus. Prepare sua Bíblia. Leremos Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Que Deus te abençoe. O universo chora. O sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em
em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, está aqui. Glória a Deus por esse louvor. Verdadeiramente Deus é o nosso Senhor. Vamos à palavra de Deus então. Mateus capítulo 25, versículo de 1 ao 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saia ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus aqui, ele usa uma parábola, e temos que lembrar que Jesus está falando de coisas do cotidiano da época para explicar verdades espirituais. Então, se Jesus estivesse entre nós hoje, ele jamais falaria isso que ele falou, porque essa parábola não faz mais parte dos nossos costumes aqui no Ocidente. Talvez ele falaria isso ainda no parte do Oriente. Ainda há alguns costumes parecidos com eles. Vamos entender o que era o costume, tá? E quem são essas 10 virgens? Quando tinha um casamento, havia uma festa preparada, qual era a tradição? O noivo, ele ia à festa ele ia para o encontro da noiva, tá? Em direção à casa da noiva, num cortejo. Havia ali uma espécie de padrinho, que era um mestre de cerimônia, que o ajudava, era um amigo que organizava as coisas. E o que acontecia? No meio do caminho, né, próximo já, um pouco próximo à casa da noiva, ou assim na entrada da cidade da noiva, né? Vamos lembrar que as cidades não eram tão grandes, né? Então, o que acontecia?
a noiva pedia a 10 amigas virgens que esperassem o noivo para o cortejo, para o orientar até a casa, iluminando assim também o seu caminho, mostrando o caminho. Isso fazia com que todos à volta percebessem aquela cena, percebessem aquele noivo, porque era um dia de honra para aquelas famílias. Então, aquilo era um momento da sociedade, da apresentação àquela comunidade do noivo, da pessoa que estava agora se casando com aquela jovem. Era um momento assim de grande comoção e de grande honra ser parte ser parte dessa comitiva do noivo. Então aquele cortejo iria em direção à casa da noiva. Ali já tinha um outro cortejo que saía da casa da noiva para se encontrar à porta com o cortejo do noivo. E aí então eles iriam para a celebração das bodas. Na celebração das bodas, né, os homens festejavam e as mulheres também festejavam, e sendo que a noiva ela ficava num quarto separado, que era o quarto da núpcias. Então quando havia a consumação do casamento, então se dizia que aquele casal era casado. E o que aconteceu? Quando aquelas virgens foram escaladas, então eram como se fossem madrinhas, elas foram ali para um local de encontro com o noivo. Então teria que estar vindo o cortejo do noivo. Algumas pegaram o azeite apenas para sua lamparina, né? Tá aí a imagem da lamparina, você coloca o azeite e aí com um pequeno pedacinho de pano, né, ou algo parecido, você faz ali o fio para poder ir queimando e o azeite vai sendo consumido. Umas levaram apenas o suficiente da lamparina e outras levaram azeite reserva. Quando o tempo vai passando e o noivo está demorando, porque ele está vindo de uma viagem, né? Ele está vindo da sua casa, é um cortejo, é uma coisa cerimonial, elas acabam dormindo. Todas dormem, sem exceção. Mas aí alguém dá um grito: olha, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E aí o que acontece? Elas se levantam, se preparam, se arrumam, né? Ajeitam o cabelo, aquela coisa toda, bota o véu e tal, porque agora vai começar a festa. Sendo que 5 o azeite estava acabando. E 5 tinham azeite de reserva. A Bíblia fala que as 5 que não levaram azeite de reserva, eram nécias, loucas ou algo parecido. Por quê? Porque elas tinham uma grande honra, estavam agora despreparadas, não se prepararam para essa grande honra, para esse grande momento. E aí o resultado disso, que elas falaram: olha, me dá do seu azeite. Pediram as outras 5 que tinham de reserva. Elas falaram: não, nós não podemos te dar, porque não vai faltar para mim e para você, e no meio do cortejo não vai ter nenhuma lâmpada. Olha que situação, que constrangimento seria isso para esse casamento. O resultado disso, elas falaram, as prudentes falaram: ó, vai lá e compra mais. Elas foram comprar, só que era meia-noite isso. Não tinha comércio aberto, o comércio não funcionava à noite. Bom, o noivo chegou. A Bíblia não diz claramente se foi de dia ou de noite ainda, mas o noivo chegou, provavelmente à noite. E elas foram ali iluminando o caminho do noivo naquele dia de festa, né? Apresentando para a sociedade o noivo de sua amiga. As que não tinham azeite demoraram tanto que o noivo chegou na festa, a festa já tinha começado, a porta da festa já estava fechada, e o resultado, elas tentaram entrar, falaram: olha, eu sou aquela que deveria ter iluminado o seu caminho, eu sou aquela que deveria estar junto com você no cortejo, eu quero também entrar na festa da minha amiga. Olha a situação. Elas foram tiradas para dar uma grande honra à sua amiga, e elas não fizeram isso. E por isso o noivo falou: olha, eu nem conheço vocês. Realmente eu não conhecia. E a noiva estava lá no seu aposento, se preparando para as núpcias. Então, repare como é que é essa situação. E aí Jesus falou: olha, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês. Uma palavra de vigilância e uma palavra de despertamento. Uma palavra de vigilância, uma palavra para você despertar
daquilo que tem acontecido ao nosso lado, aos nossos olhos. Agora você entendendo, às vezes as pessoas achavam que o noivo era um noivo guloso, né? Casar com 10 virgens de uma vez. Não, ele não ia casar com aquelas 10 virgens. Ele vai casar com uma pessoa e aquelas 10 virgens são as meninas que a noiva escalou para poder ajudá-la no seu cerimonial. As virgens representam, queridos, o coletivo da igreja. Elas representam cada um de nós. Ah, pastor, mas nós não somos a noiva? Sim, nós somos a noiva como um todo. Nós somos a noiva de Cristo como todas as igrejas. Mas individualmente, nós representamos aquelas virgens que estão ali para apresentar o noivo à sociedade. Então, o que acontece? Como é que funciona? Elas teriam que ter uma lamparina que ilumine e mostre para a sociedade que aquele é o noivo. Esse é o nosso papel. Mostrar através da luz de Cristo, da sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A palavra é a luz, o azeite é o Espírito Santo, então devemos estar cheios do Espírito Santo para iluminarmos o caminho, para que a sociedade conheça o noivo que é Cristo. Para que o noivo um dia encontre a sua noiva, que é a igreja. Mas só que nesse intervalo entre o noivo vir e se encontrar com a noiva, compete às virgens. Nós, como igreja, também representamos a noiva que vai ser encontrada, mas também representamos as virgens que vão iluminar o caminho do noivo, que vão mostrar para a sociedade o caminho do noivo. Então essas virgens representam aqueles que têm a função de pregar o evangelho, que somos todos nós. E aí acontece algo interessante. O noivo demora e todas as virgens dormem. Jesus, ele disse que iria voltar e ele começou a ensinar, e a sua última palavra direta aos discípulos foi 40 dias depois da sua ressurreição. 10 dias antes do Pentecoste. Ele foi assunto aos céus e os anjos declaram que ele iria voltar. Com o passar do tempo, essa mensagem da volta de Jesus, ela vai se esfriando. As pessoas começam a pregar mais sobre todos os outros assuntos, mas até nós como pastores, isso vai sendo adormecido dentro de nós. Todas as virgens dormiram, tanto as prudentes quanto as loucas. Afinal de contas, o noivo está demorando. Mas de repente acontece algo inesperado. Alguém dá um grito: olha, o noivo está chegando. E esse grito, querido, às vezes é uma pandemia que acontece, são guerras que acontecem, são coisas que começam a despertar e as pessoas começam a olhar: opa, isso aí é da promessa, o noivo está chegando. E aí todos acordam, todos, os prudentes e os loucos. Quando todo mundo acorda, sai desse cansaço, sai desse sono, o que acontece? Começa a se perceber quem pode e quem não pode receber o noivo. Começa a se perceber quem é que está realmente mostrando o noivo para a sociedade e quem não está mostrando o noivo para a sociedade. E aí começa a se perceber quem realmente está pronto para pregar o evangelho e quem não está. E aí, querido, é esse alerta que eu quero fazer hoje. Olha, o que tem te alertado? O que tem acontecido ao nosso redor? Nesse tempo de pandemia, muita gente tem questionado: será que isso já é o início das pragas do Apocalipse? Será que isso já é o princípio das dores? Né? Será que isso já vai se manifestar o anticristo? Por exemplo, essa semana eu li, teve uma reunião do G20 por videoconferência, aonde foi dada a ideia de se estabelecer um comitê mundial de crise para combate ao coronavírus, né? Um comitê governamental mundial. Opa, você tem que ligar o desconfião, porque alguém está dando um grito: o noivo está vindo. A Bíblia fala
sobre que na grande tribulação as pessoas não poderão comprar ou vender sem serem identificadas, sem ter a marca da besta. Você sabia que em alguns lugares já não aceita mais dinheiro no mundo, só aceita cartão? Eu vi uma reportagem de uma vez sobre a China. Existe lá parques que quando você entra, você já tem um reconhecimento facial, você faz as suas atividades e você sai, você bota lá a sua foto e tem todas as atividades que você fez, quanto você correu, quanto que você andou, tudo que você fez está ali registrado. As pessoas não têm mais privacidades. O anticristo, ele precisa desse controle para dominar o mundo. Alguém está gritando, o mundo está gritando, o noivo está vindo. E é hora de nós despertarmos do sono. É hora de nós voltarmos as nossas vidas para aquele que há de vir nos buscar. E o que acontece? Algumas pessoas, ao longo da vida, conseguem reunir o seu azeite e usam esse azeite, esta unção, para pregar o evangelho, para mostrar o noivo para a sociedade, para encaminhar o noivo ao coração de alguém. Só que muitos não. Estão adormecidos, estão sem azeite, estão sem unção, não conseguem falar do amor de Deus, não conseguem expressar a glória de Deus sobre suas vidas. E o resultado disso, queridos, é que elas querem sugar essa unção de pessoas que têm essa unção. Eu vou te falar uma coisa muito importante. Unção não se transfere. Unção, pastor, mas Moisés, ele orou e Deus tirou do espírito dele para aqueles homens. Sim, isso no Velho Testamento. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito já foi derramado por toda a carne. Agora todos têm que beber de uma única fonte, que é do próprio Deus. Eu não tenho como transferir o que eu tenho de Deus para você. Eu posso te dar o conhecimento, mas não transferir a unção que Deus nos dá. Porque essa unção vem direto de Deus. Unção não se transfere. Então não adianta você ser muito amigo de quem é ungido. Você tem que ter a unção. Não adianta no sentido de achar que o amigo também vai colher junto. Não vai. Você tem que buscar o seu próprio caminho. A sua vida espiritual não pode viver uma dependência de outras pessoas. Então, se você se desviou da casa de Deus porque você viu alguém pecar, isso está errado. É a falta de azeite. Você não tinha azeite nem para si. Aí quando faltou para o outro, você se desviou. Não pode. Jesus morreu na cruz por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Aí vem a sociedade e diz que você tem que esvaziar sua mente, meditar e esvaziar sua mente. Não, a Bíblia diz que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não adianta você esperar que as pessoas orem por você. Devemos sim orar uns pelos outros, mas você tem que orar por você também. Você tem que ter comunhão com Deus. Não adianta apenas ficar esperando que a coisa venha de outras pessoas. Jesus está dando aqui uma grande lição. Olha o que essas mulheres falam. Olha, vá e comprem. Vá e busque. E a Bíblia fala, querido, que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Chegará o dia que as pessoas irão querer e irá ficar difícil conseguir. Isso na nossa nação, mas em outros lugares isso já acontece. Nos países onde o evangelho é perseguido, para você ser crente você tem que ser clandestino. Você não pode dizer que é crente. A Bíblia é proibida entrar. As pessoas morrem por causa do evangelho. Isso acontece hoje, nos nossos dias. E aí, queridos, essas mulheres, essas virgens que não foram prudentes, elas não iluminavam o caminho do noivo, elas não mostravam para a sociedade o noivo. E o que aconteceu? Chegou a tarde, o noivo veio. Jesus fala, olha, vocês não sabem o tempo, mas Ele nos deu grandes sinais. E Ele falou, vigiem, porque eu estou dando os sinais. Se você olhar as outras parábolas, Jesus vai falar, mostrando, olha,
Eu posso vir a qualquer tempo, mas haverá sinais que vão dizer que eu estou chegando. Por isso devemos vigiar em todo o tempo. Por isso devemos colocar a nossa vida no altar em todo o tempo. Por isso somos aqueles que iluminam o noivo para a vida de outras pessoas. Tem gente que é amigo da igreja, mas não ilumina o caminho do noivo. E aí eu quero te fazer, queridos, duas perguntas sobre a volta de Jesus. Existem duas correntes teológicas que falam sobre isso. A primeira diz que Jesus vai voltar no início da grande tribulação. Vou explicar para você que nunca ouviu esses termos. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele deu uma promessa que iria vir buscar a sua igreja. Depois, no livro de Tessalonicenses e em Coríntios, Paulo vai explicar isso, mostrando que nós seremos arrebatados, retirados desta terra, para encontrar com Jesus nos ares. E nós receberemos os nossos galardões, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, Jesus ele vai voltar mais uma vez a essa terra para recolher a sua igreja, e a igreja que os irmãos que já morreram se ressuscitarão para habitar com Cristo eternamente. E aí, a Bíblia diz que durante 7 anos, o anticristo governará este mundo, 3 anos e meio com autoridade, 3 anos e meio com poder e autoridade. Será um período, irmãos, do juízo de Deus sobre a terra para o homem pecador que se desviou da sua presença de maneira completamente. Haverá muitas pragas, destruições, sem falar do governo do próprio Satanás sobre este mundo, através do anticristo e do falso profeta. O anticristo representa o poder político, o falso profeta representa o poder religioso. Entende-se que serão dois seres humanos que abrigarão em si esses poderes. Existem duas correntes. Uma diz que a igreja será arrebatada, nós iremos sumir desse planeta de uma hora para outra, no início da grande tribulação, e a grande tribulação vai passar aqui na terra sem a igreja. E isso seria maravilhoso, se for verdade. Eu torço muito para que aconteça assim. Existem textos bíblicos que nos dão a entender isso por essa interpretação, com certeza. E eu te pergunto, se Jesus voltasse ainda hoje, nesse dia, como está o seu azeite? Como está a sua vida? Você tem iluminado o caminho de Cristo para outras pessoas? Você tem vivido o Evangelho? Você está preparado a ir para o reino dos céus? Você está preparado para ouvir o toque da trombeta, que será a última chamada, primeira e única e última chamada para o reino dos céus? Nesse momento de arrebatamento? Depois da tribulação também terá salvação. Mas se a igreja some agora, e temos igrejas, pastores, livros, pessoas que vão explicar. Tem gente que não consegue servir a Deus. Imagina num tempo em que para ser crente você terá que morrer por ser crente. Como hoje já acontece em muitos países. Missionários são mortos constantemente. Imagina você agora, não é missionário, você apenas quer ser crente. Mas para ser crente, você vai ver os seus familiares morrer, você vai ver as pessoas morrerem. Isso na grande tribulação. Mas se Jesus voltar no início dela, maravilha. Você agora já é salvo, então você sobe. Ótimo. E o mundo vai passar por aqui por uma grande tribulação. Maravilha para quem subiu e péssimo para quem ficou. Mas qual é a tua realidade hoje com Deus? Você está preparado para servir a Jesus no reino dos céus? Tem gente que não conhece, querido, não entende o que é o reino dos céus, não entende o que é Deus, não entende o que é Jesus, e chega a dizer assim, mas eu quero me casar primeiro, deixa Jesus voltar depois, mas eu tenho que ter essa conquista. Irmãos, nenhuma conquista nesse mundo se compara ao que Jesus tem para nós no reino dos céus. O fato é, nós, você, eu, estamos preparados para irmos para o reino de Deus? Estamos prudentes? Temos unção na nossa vida? Iluminamos o caminho do noivo? Ou não? Vamos agora mudar o cenário. Vamos imaginar que
o braço teológico da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que diz que a igreja passará pela grande tribulação, que ela será guardada da grande tribulação na terra e não fora dela, assim como os cristãos foram massacrados durante a perseguição romana e são massacrados hoje nos regimes totalitários que não permitem pregar o evangelho. A igreja será guardada na tribulação, da tribulação, mas na tribulação. Você está preparado para servir a Jesus num tempo em que servir a Jesus será proibido? Em que você quer entender como é que será a perseguição aos cristãos na época do anticristo? Lembre-se da perseguição aos judeus na época do nazismo. Os judeus perderam suas propriedades, perderam direito à propriedade, perderam direito aos seus bens, foram massacrados, praticamente exterminados, milhares morreram nos campos de concentração, e é isso que aguarda os crentes durante a grande tribulação. A sua fé está preparada para passar por isso? Para iluminar o caminho do noivo durante esse período também? Você é capaz de viver e falar como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque para mim o morrer é lucro. Não sei o que é melhor, se é estar na terra para ensinar o evangelho a vocês, ou se é melhor ir para junto do Pai. Paulo deu essa declaração. Você está preparado para passar pela grande tribulação? Essa pandemia, queridos, eu tenho falado com minha esposa aqui diversos dias. Falei: Bia, isso é um ensaio. O anticristo precisa dominar o mundo via tecnologia, para ele ter um consenso e ter o seu governo. Então nós vemos, queridos, coisas que nunca víamos antes, no nosso país mesmo. O Senado e a Câmara dos Deputados fazendo reuniões online e tomando decisões de forma online, sem ser presenciais. Na grande tribulação, essa coisa do confinamento vai acontecer de maneira muito constante, tenha certeza disso. Haverá muitas pragas, muitas doenças. E Jesus, ele falou uma coisa interessante em Mateus, capítulo 24, que haveria guerras, fome, peste, e uma série de coisas. Mas isso não era o fim, era o princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores há muito tempo. E as coisas, irmãos, estão piorando, só que as pessoas não enxergam. As pessoas ficam preocupadas em saber quem é que vai sair da casa do Big Brother, quem é que a fofoca daqui, a fofoca dali, mas não estão prestando atenção que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E é esse despertamento que eu quero te dar neste dia. Encha a sua azeite do azeite do Senhor. Porque o mundo está gritando, o noivo está vindo aí. Pode ser, queridos, na nossa geração ou na geração dos nossos filhos. Porque o mundo está sendo preparado para esse governo. A tecnologia hoje disponível já está aí. A chipagem de pessoas já é algo real. Procura na internet. A chipagem. Hoje, exames estão sendo feitos com apenas uma gotinha de sangue. Vários exames, inclusive do coronavírus, né? Já desenvolveram agora com uma gotinha de sangue você faz. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, se coloca essa tecnologia dentro do corpo, num chip implantado, e esse chip tem um sinal que se comunica, ele faz os seus exames ali pelo seu sangue e já se comunica com as coisas. O chip já é algo real. Já acontece. Procura na internet, você vai caçar um monte de artigos sobre isso. O mundo está gritando, o noivo vem aí. Igreja, prepare-se para encontrar com o noivo. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se Jesus voltar no início da grande tribulação, e nós fomos arrebatados, eu tenho muita pena de quem ficar aqui, porque se formos arrebatados no início da grande tribulação,
Quem ficou aqui, que conheceu essa palavra, vai ter muita dificuldade de se firmar nela, porque todo aquele que era ungido de Deus saiu. O Espírito Santo continua aqui, mas os ungidos de Deus foram todos arrebatados. Agora, se a igreja for passar aqui também pela grande tribulação, eu quero te dar esse alerta. Como está a sua fé? O que você é capaz de enfrentar por amor a Jesus? O que você é capaz de negar? Irmãos, eu te convido, esse jejum que nós estamos fazendo é um exercício de negação da carne por amor a Deus. Para fortalecer o nosso espírito dizendo não à carne. Mas se você tiver que passar pela grande tribulação, será que você será capaz de ficar com fome? Porque a Bíblia diz que quem aceita o número da besta não tem salvação. E quem não aceita o número da besta não poderá comprar comida nem bebida. Olha que situação, é pior do que sai para a rua, fica em casa, muito pior. E eu quero te fazer esse alerta. Encha a sua vida, queridos, do azeite do Senhor. Peça a Deus para você estar preparado para receber o noivo ou para enfrentar a grande tribulação. Como pastor, já dei aula várias vezes sobre esse assunto. E eu quero te dar esse alerta. É possível que a igreja passe por uma tribulação, mas é possível também que sejamos arrebatados no início. Jesus virá nas nuvens e vai nos levar. A pergunta é, você está preparado? Tanto para ser arrebatado por Jesus agora ou para passar pela grande tribulação depois? Em que está firmada a sua fé? Se ela está firmada em bens materiais, na teologia da prosperidade, eu tenho pena de você. Porque você não vai ser arrebatado nem agora e vai ter muita dificuldade de passar pela grande tribulação e ser salvo. Mas se a sua fé é firmada no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, parabéns. Se você troque o eu não aguento mais por Senhor, me dê forças para resistir. Troque o Deus, eu determino que aconteça tal coisa, por Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Troque, queridos. Se Deus não me der, é porque eu não sou filho dele, por Senhor, eu me submeto à tua vontade, assim como Jesus se submeteu. É uma palavra de alerta, é uma palavra de despertamento, é um grito. O noivo está vindo. Preparem-se, não deixem o noivo desapontado, porque depois não adianta bater na porta. O tempo é esse, o tempo é agora. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor e na volta eu vou estar orando pela sua vida. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como és nos céus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como és nos céus. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver,
cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como és nos céus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como és nos céus. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, toma este meu irmão, minha irmã, ó Pai, que ouviu esta palavra de despertamento. Que, ó Pai, essa família que nos ouve, essa pessoa que nos ouve, possa ser tocada pelo Teu Espírito e se arrepender dos seus pecados. E lembrar, ó Pai, que existe um Deus no céu que vê todas as coisas. E de Ti não podemos esconder nada. Ó Deus, tem misericórdia de nós pecadores. Que a Tua igreja esteja preparada tanto para ser arrebatada, Senhor, para encontrar com o noivo, no início da grande tribulação, quanto no final dela. Porque, ó Deus, temos que estar prontos para Te servir em qualquer época. Por isso, ó Deus, que as briguinhas, as picuinhas, as coisas menores sejam deixadas de lado. E nesse tempo, ó Pai, seja um tempo de nos voltarmos para Ti e vivermos a Tua vontade. Porque o que o Senhor tem na nossa pátria amada, que é o céu, é muito maior e muito maior do que o que o Senhor tem aqui. Abençoa esta nação, desperta ela, que esta nação se volte para Ti, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a tua vida levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja contigo, com a tua família, com você nesses dias de isolamento físico, com teus trabalhos, com teus negócios, com toda a equipe que está na frente de batalha contra este vírus, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Até amanhã no nosso próximo vídeo.